Alô, garotada, que bom estar com você de novo. A nossa preparação para o seu Enem vai ser um arraso, hein? Vai arrasar no Enem. É só seguir as orientações. Hoje a gente continua com evolução. Aula passada, nós vimos, por exemplo, as principais teorias da evolução. Hoje você vai ver as evidências da evolução. Lembra que eu falei, desde o século XIX, há um certo desconforto e uma certa confusão de ciência e religião. Lembra que eu falei, religião a gente não precisa provar, é questão de fé. Agora, ciência a gente prova. Por isso, a gente ouve ainda muita gente comentando, você acredita na evolução? Evidentemente que remonta ao século XIX essa discussão. Por quê? Porque a ciência ela exige prova e evolução é uma parte da biologia na atualidade, que usa evidentemente os fundamentos lá do Darwin, mas tem uma colaboração hoje de todas as partes da biologia, fundamentalmente da genética. Portanto, você olha aí na tela, a gente vai observando agora essa aula 33, que eu vou falar para você das evidências, das provas de que as espécies realmente mudam. E depois a gente vai falar um pouquinho da nomenclatura científica, das regras de nomenclatura, que a gente chama de sistemática ou taxonomia. Aí na tela você tem o ornitorrinco. Esse animal que você observa aqui na tela, você vê que tem bico como ave, tem pelo como mamífero, tem glândulas mamárias espalhadas pelo corpo e tem cloaca, por exemplo, é ovíparo, põe ovo. Ou seja, esse animal parece mais uma mistura de mamífero com ave, pois representa quase que um aspecto intermediário entre os dois, embora tanto o mamífero quanto o ave, os dois evoluíram a partir dos répteis. Mas a gente quer saber de provas, porque você lembra que em biologia, evolução é mudança. As espécies mudam ao longo do tempo. Algumas até desaparecem, novas aparecem e as que permanecem no planeta sofrem alteração, até porque o meio também muda e essa adaptação ao meio é fundamental. Preparado? Vamos ver quais são essas provas? A primeira prova a gente fala em paleontologia, então observe aqui. Paleontológicas, o que estuda a paleontologia? Ela estuda os fósseis. Aí você fala, nossa, pois é, fóssil é qualquer vestígio de qualquer ser que tenha vivido no passado. Pode ser a preservação de uma parte dura, óssea, por exemplo, desse ser, mas pode só ser uma impressão na rocha ou até a preservação, por exemplo, das fezes do animal. Não importa o que seja, qualquer vestígio que tenha ficado de um passado remoto, a gente chama de fóssil. Então você pode ver na tela que o que eu escrevi para você? Restos ou vestígios de seres que viveram num passado distante, porque tem que ter um tempo para que a gente possa chamar de fóssil. Onde que a gente estuda normalmente? Por exemplo, em rochas sedimentares ou quando tenha sido preservado no gelo, porque o gelo preserva da ação de micro-organismos. Evidentemente que, por algum motivo, ou uma parte ou um todo, ficou preservado da ação dos micro-organismos decompositores. É claro que às vezes é só uma impressão na rocha, então o organismo foi decomposto, mas a impressão ficou lá como fosse uma fotografia do passado. E como é que a gente sabe a idade desses fósseis? Observe ali, a datação é feita por elementos radioativos, a partir da meia-vida desses elementos. Então você vai ouvir muito falar no carbono 14, tem o urânio 238 também, mas normalmente a gente fala em datação biológica do carbono 14. Agora, qual é a importância, por exemplo? Veja, identifica modificações das espécies.
Então, se eu tenho uma espécie que existe no planeta, por exemplo, há alguns milhões de anos, e eu encontro fósseis dessa espécie que existe até hoje, eu consigo fazer uma comparação dos representantes do passado e dos atuais. E a gente, em muitas dessas espécies, atesta realmente que houve modificação com o tempo. Se houve modificação, evoluiu. Não interessa se a modificação é um ganho, uma perda, se foi para melhor, para pior, o importante é que mudou. Se mudou, evoluiu. Ainda tem extinção de outras. Opa, eu consigo, por exemplo, ter fósseis aí de dinossauros, foram extintos, mas se ele já existiu, foi modificando ao longo do tempo e chegou a desaparecer, é uma prova da evolução. Ou, como você vai ver agora, o aumento da diversidade. Então a gente observa que alguns grupos se espalharam pela Terra, aumentando a sua diversidade, ou seja, foi mudando em função da adaptação a diferentes ecossistemas, a diferentes hábitats. Mas também, como no caso do ornitorrinco, a gente pode observar transição entre grupos, né? Então você vê modificação das espécies, extinção de algumas, aumento da biodiversidade ou transição de grupos. Outra forma que a gente tem para provar que as espécies mudaram é estudar a anatomia comparada. A anatomia observa a estrutura interna desses seres. Então, através da anatomia, eu consigo perceber grupos que tiveram, por exemplo, origem comum, como houve essa modificação ao longo do tempo. E aqui eu tenho que te falar de duas coisas, dois conceitos, que direta ou indiretamente são sempre cobrados ou em vestibulares ou no próprio Enem, como a gente já constatou, e depois na sequência você vai observar toda a análise das provas do Enem até hoje. Olhe, por exemplo, aqui você tem um vestígio de animal, então aí eu tenho um fóssil animal, ou a impressão, nesse caso e neste caso, de folhas, portanto, de plantas ou partes da planta que ficaram em rochas sedimentares. Então aí a gente tem uma prova da evolução. Agora eu quero que você guarde a diferença entre órgão análogo e homólogo. Essa duplinha aparece muito nas provas. Ora, o que é um órgão análogo? É aquele que apresenta a mesma função, porém a origem embrionária é bem diferente. Então são seres diferentes que têm os mesmos desafios a serem resolvidos. Por exemplo, quando você tem a asa de uma ave e a asa de um inseto, a gente observa que a origem embrionária é completamente diferente, mas a função é a mesma. Ambos conseguem ganhar o espaço aéreo com essas estruturas. A gente pega, por exemplo, o protozoário, principalmente, não é exclusivo, hein? Em protozoário de água doce, há uma estrutura que faz o equilíbrio osmótico e aproveita a natureza, que não é burra, aproveita o tempo e já faz a excreção também, que a gente chama de vacúolo pulsátil ou contrátil, pois essa estrutura é análoga ao nosso rim, embora sejam de origem completamente diferentes, mas cumprem a mesma função. Então você lembra, não importa a origem, cumpriu a mesma função, por isso são semelhantes, a gente chama de órgãos análogos, ou a gente fala em analogia. Agora eu quero que você preste atenção aí na tela. Formados por um processo de evolução convergente ou convergência evolutiva. Convergir é vir de pontos diferentes para o mesmo ponto. É claro, por exemplo, o pinguim não vive lá na água e tem um corpo com a melhor forma hidrodinâmica, um corpo que é muito semelhante quando ele está nadando a um peixe
ou até um mamífero como o golfinho, a baleia, que vivem lá na água. Então você olha o peixe, olha o tubarão, olha o golfinho e fala, são seres diferentes, mas a forma do corpo é semelhante. Por quê? Porque cumprem uma mesma função, ok? Como? Vem para o mesmo ponto, a gente fala em convergência evolutiva. Então, sempre falar em analogia, eu estou falando em convergência evolutiva. O outro conceito importante é o de homologia, que você vai ver agora. Órgãos homólogos. Ao contrário dos análogos, aqui tem a mesma origem embrionária, porém, diferentes funções. Ora, se a origem é a mesma, por que eles são diferentes, cumprindo diferentes funções? Porque esses seres se espalharam pelo planeta e encontraram desafios diferentes. Por isso, agora eu parto do mesmo ponto. Olha a diferença para a analogia. A analogia eu venho de pontos diferentes para resolver a mesma situação. Aqui eu parto do mesmo ponto para resolver situações diferentes. Então eu falo em irradiação. Irradiar. Ele sai do mesmo ponto e espalha. Irradiação adaptativa. É bem tranquilo, né? Você, por exemplo, daqui a pouco eu vou te mostrar os membros anteriores. Se você olhar os membros anteriores do homem, de um cavalo, de um porco, de um boi, e até as nadadeiras anteriores da baleia, os ossos são os mesmos. Então a estrutura tem uma origem embrionária comum. Como esses seres estão adaptados a locais diferentes, é claro, quem se deu bem? Quem tinha uma estrutura anatômica que melhor propicia ao organismo o desempenho favorável no meio. Portanto, volta lá para a tela. A gente fala aqui, ó, em irradiação adaptativa ou divergência. Convergência vai para o mesmo ponto. São vários, origem diferente para o mesmo. Aqui sai do mesmo e irradia. Por isso, divergência. Observe aqui um caso de analogia, como eu falei. Ó. O golfinho, que é mamífero, um réptil fóssil, que é o ictiossauro, e o tubarão, que é um peixe. Então você olha a forma do corpo, é semelhante. Por quê? Porque possibilita o deslocamento ágil no ambiente aquático. Por isso a gente fala a semelhança entre estruturas de diferentes organismos, porque um processo convergente de evolução. Agora, se você olhar nessa tela ainda, você vê aqui a asa do inseto, a asa da ave, que tem uma estrutura óssea, que tem apenas nervuras e um exoesqueleto de quitina. Qual é o objetivo? O objetivo é voar. Então, origem diferente, mesma função, é um caso de analogia. Novamente, evolução convergente. Agora você observa aqui os membros anteriores. Aqui tem o braço nosso, olha, o húmero, rádio, una. Olha aqui, o cavalo, os ossos são os mesmos. Olha aqui a asa de um morcego, olha os ossos. Olha aqui a nadadeira anterior da baleia, os ossos são exatamente os mesmos. Portanto, a origem embrionária é igual, mesma origem, porém, funções diferentes. Observe agora aqui nessa outra tela também, ó, o membro anterior do homem, da rã, do morcego, do golfinho, do cavalo. Conforme você pode ver, as estruturas têm uma origem semelhante, mas adaptação diferente ao meio. Por isso, homologia. Faça um apelo. É bem tranquilo a gente lembrar. De vez em quando você dê uma olhadinha, faça exercício, porque essa diferença entre analogia e homologia é extremamente importante para as provas que falam de evolução. Aí a gente tem mais alguns dados importantes para você. Novamente aqui a irradiação adaptativa. Ó. Aqui eu tenho uma origem comum, quer dizer, um ancestral comum a todos os mamíferos. A gente chama isso do quê? De irradiação adaptativa. Novamente aqui, o ancestral comum, dando origem a todos os mamíferos que você conhece. Agora, um outro dado.
Até numa outra aula falando de evolução e de características de ser vivo, eu comentei. Se você observar uma adaptação à vida terrestre, em anfíbio, por exemplo, já aparece uma terceira pálpebra, que funciona como um limpador de para-brisa. Na gente, há apenas um vestígio dessa membrana chamada nictitante. Você pode ir ao espelho e olhar aqui no cantinho do teu olho como tem uma membranazinha aí, ela está atrofiada na gente, mas ela vem desde lá dos anfíbios. Quando uma estrutura tem função em algum grupo e ao longo do tempo foi perdendo a função e a gente vê só o vestígio, a gente chama de órgão vestigial. E é uma prova de que mudou. Por exemplo, tem uma parte do intestino que é extremamente desenvolvida em quem é herbívoro, que tem que ter ação de bactéria, inclusive, sobre esses vegetais. Como a gente mudou a alimentação, essa parte está atrofiada na gente. Nada mais é do que seu apêndice cecal, por isso chama apêndice, é um pequeno apêndice do seco. Essa região dos herbívoros está bem desenvolvida. Na gente já não tem função, por isso a gente chama de órgão vestigial. Você lembra bem que muita gente tira o dente do siso, né? Mudou a nossa forma de alimentação. Então deixa de ser algo essencial. Se tiver, sobrevive, se não tiver também. Eu quero que você perceba o exemplo aí na sua tela. Ó. Hipotrofiados, quer dizer, perderam a função em alguns, mas são bem desenvolvidos em outros. Aqui a gente fala do apêndice vermiforme, que está aqui, ó, e da prega semilunar, que é aquela pregazinha que você tem lá no olho. E o cóccix, a região do cóccix é o finalzinho da sua coluna, que em alguns animais, na maioria deles, lá dos nossos mamíferos, o que é? Forma a cauda. Então isso é o que sobrou do que foi no nosso remoto ancestral uma cauda. Então quando tem os ossos ali da bacia, sobra um pedacinho de coluna que é o cóccix. E você tem que tomar um cuidado até para cair, cuidado quando escorrega, criançada, por exemplo, em escada, exatamente para não bater essa região e ter uma fratura aí, que é muito difícil depois do cuidado. Tá? Então, órgão vestigial que em alguns grupos ainda está super desenvolvido e cumpre uma função e perdeu em outros e por isso está atrofiado, não é que atrofiou porque deixou de usar, é que quem tinha atrofiado sobreviveu, já que a função não existe mais. Tudo bem? É uma segunda prova da evolução. Vamos ver mais outra agora. A embriologia comparada. Você pode observar aqui um embrião de um peixe, de um réptil, de uma ave e do homem, que é um mamífero. Você vê que todos temos essas fendas branquiais. Ora, para que é fenda branquial? Para respirar na água, respiração aquática. E você sabe que a gente desenvolve peixe diretamente na água, anfíbio diretamente na água. Só que réptil, ave e mamífero está no interior de uma bolsa, que é a bolsa amniótica, e dentro do líquido amniótico. Então a gente está respirando no interior da água. Só que quem continua na água dá origem efetivamente às brânquias. A gente que saiu da água vai dar origem à tubulação respiratória. Ora, quando a gente compara esses embriões, e você voltando para a tela, que você tem aqui o desenvolvimento embrionário, ó, daqui para lá, do tubarão, o desenvolvimento embrionário de uma salamandra, de um lagarto, que peixe, anfíbio, réptil, o gambá, o macaco, o homem, você observa a semelhança desse desenvolvimento embrionário. O que é que isso atesta? Atesta uma origem comum. Atesta que ao longo do tempo houve modificação. Se houve modificação, acabei de provar que aconteceu a evolução. Alguns livros não falam evidência da evolução, falam provas da evolução. Tem mais, a bioquímica comparada. A bioquímica comparada, a gente consegue comparar a mesma molécula, por exemplo, a molécula de hemoglobina em vários seres. E aí você observa
proteína é feita de aminoácido. Quantos aminoácidos são comuns? Você tem aqui o exemplo, veja bem, uma proteína que entre o homem e a lampreia tem 125 em comum. Aliás, diferentes, né? Aqui são os aminoácidos diferentes. Entre o homem e a rã, só 67 são diferentes. Entre o homem e a ave, só 45. O homem e o cão, 32. O homem e o macaco, só 8 aminoácidos são diferentes. Então aqui você está vendo um cladograma, quer dizer, esse ancestral comum que deu origem à lampreia fez esse movimento há muito mais tempo do que a rã, do que a ave e do que o macaco em relação a gente, ao homem. Portanto, se eu olhar de uma mesma proteína, peraí, quantos aminoácidos são diferentes entre si? Quanto menor a quantidade de aminoácidos diferentes, mais próximos estão no tempo evolutivo. Houve a separação de um ancestral comum mais recentemente. É mais uma prova de que houve modificação. Mas a gente não para aí, a gente praticamente usa toda a área da biologia para fazer essa comparação. Por exemplo, genética comparada, fisiologia comparada. Então a gente tem uma série de dados para comparar esses seres e provar que eles mudaram ao longo do tempo. Então, repito, a gente deve refutar qualquer pergunta que diz: você acredita em evolução? Eu não acredito. Eu provo, porque evolução é ciência. Só que eu vou aproveitar rapidamente para te passar algumas informações a mais. A gente tinha previsto para essa aula as evidências, mas eu quero te passar alguns dados a mais. Eu vou falar da formação de novas espécies, porque há modificação e há um movimento de formação de novas espécies. A gente tem dois movimentos importantes, um que a gente chama de anagênese e o outro que a gente chama de cladogênese. O que é a anagênese? Uma população, que é um conjunto de indivíduos que moram numa mesma região, né, habitam a mesma região, a mesma área, ocupam o mesmo habitat, ela vai lentamente modificando, chega uma hora que é uma espécie diferente da original. Ou um processo, isso pode ocorrer simultaneamente, mas é um movimento mais importante para a gente, que é o de cladogênese. O movimento de cladogênese prevê a irradiação adaptativa. Então, o que é que acontece? Membros de uma mesma espécie vão formar populações distantes. E aí eu tenho 3 etapas para a formação de novas espécies por cladogênese, que é o que você vai trabalhar nas questões. O primeiro a gente chama de isolamento geográfico, depois a diversificação gênica e, finalmente, o isolamento reprodutivo. Olha, o que é isso? Imagina você que você tem um amigo que ficou agora até o ensino médio com você. Vocês estão na mesma classe, são amigos desde a infância, terminou o ensino médio, cada um vai para uma região distante. É claro que vocês vão experimentar coisas diferentes. Se daqui a 15, 20, 30 anos vocês se encontrarem, talvez não tenha mais liga. Por quê? Porque esse distanciamento fez com que vocês tivessem experiências completamente diferentes. Então eu tenho uma primeira situação que, sei lá, uma barreira geográfica, como uma montanha, um lago que surgiu na região, uma fenda, acabou separando essas populações em várias populações. Aí cada uma experimenta uma experiência genética própria, ou seja, as adaptações vão sendo diferentes, então eles vão se afastando geneticamente, até ocorrer o isolamento reprodutivo. Quando acontecer o isolamento reprodutivo, mesmo que eu coloque junto, não conseguirão mais reproduzir. Nesse momento eu tenho 2 espécies diferentes. Só que nesse movimento, a gente tem, aqui você vê um cladograma, ó. Por isso é cladogênese. O cladograma, na verdade, parece um roteiro da evolução. Então você tem os prosímios primitivos, ó, que deu origem aqui, afastaram e apareceram os prosímios, e depois os antropóides, todos os parecidos com a gente. Então você vê um movimento aqui de deriva, de irradiação. Logo, quem é mais próximo evolutivo do homem? É o chimpanzé. Tanto é, gente, que 98, 99% do DNA do chimpanzé é igual ao nosso.
Então você vê que mais recentemente, a partir do ancestral comum, eles diversificaram. Isso, hoje em dia, muito se cobra no mundo inteiro esses cladogramas. Cada vez que você tem uma dobra dessa, um joelhinho desse, é que aconteceu um evento evolutivo novo e acabou afastando esses grupos, repito, por irradiação adaptativa. Então, primeiro, isolamento geográfico, né? Alguma barreira separou as populações, aí geneticamente elas vão ficando cada vez mais distantes porque estão isoladas. Inicialmente leva a um processo de raciação, que é formar raças diferentes. Então, veja bem, por exemplo, todos os cães que tem no mundo, e você pode observar quantos tipos de cães diferentes tem aí na tua cidade, são todos da mesma espécie, cães familiares, mas num processo de diversificação gênica formaram raças diferentes, mas ainda pode ter cruzamento com sucesso, né? O dia que tiver o isolamento reprodutivo, que não puder mais reproduzir entre si, aí a gente chama de espécies diferentes. Eu aproveito para te falar outra coisa. Não existe diferença significativa na espécie humana para a gente falar biologicamente em raças diferentes. Então, quando a gente fala de raça, a questão é cultural. Então, negros, amarelos, brancos, gente, não existe diferença genética o suficiente para falar que tem raças humanas. Por isso, não tem base científica sequer para quem se diz racista. Tudo bem? Vamos só ver o isolamento reprodutivo. Então, quando tiver o isolamento reprodutivo, eu falo em novas espécies. Esse isolamento reprodutivo pode ocorrer antes da formação do ovo, ou antes da fecundação, ou depois da fecundação. Então, antes da fecundação, geográfico, tipo, por exemplo, o leão e o tigre, que moram em locais diferentes, eles não podem cruzar porque não vivem no mesmo lugar. Ou a época de reprodução ocorre em estação diferente, o comportamento sexual é diferente, por questão mecânica do corpo, que não há como encaixar os genitais, ou ecológico, ou o gameta de um morre no corpo do outro, né? Às vezes até tem a fecundação, mas aí o híbrido, lembra bem, cruzamento de espécies diferentes que formam um terceiro indivíduo, a gente chama para esse indivíduo de híbrido, ok? Às vezes o híbrido é estéril, como é o caso da mula. A mula é estéril, porque entre o jumento lá e o cavalo, a égua, né, são espécies diferentes, porém de mesmo gênero. Ou como ocorre nos vegetais, a deterioração do híbrido. Você está acostumado a observar, por exemplo, que na agricultura vai lá e compra uma semente híbrida. É claro que dá um vegetal maravilhoso, mas se eu colher a semente desse híbrido, eu não consigo ter uma grande produtividade. Por quê? Porque deteriora. Então, rapidamente, eu só quero te mostrar uma outra coisa. Taxonomia sistemática, que vai estudar o quê? A classificação dos seres vivos. Então, primeiro, sistema de classificação artificial. Antigamente, os critérios eram arbitrários. Você imagina lá na antiga Roma, na antiga Grécia, as pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. A partir do Linneu, de um sujeito chamado Linneu, começou a ter um critério biológico de classificação, a gente começou a entender a proximidade evolutiva dos seres e está cada vez mais minucioso esse trabalho desses critérios. Por isso, cada vez a gente tem um reforço melhor de classificação. E por isso as tábuas de classificação estão mudando sempre. Então, a base é a 10ª edição desse sistema natural desse indivíduo chamado Linneu. Agora, o que você vai guardar? As unidades fundamentais ou básicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou você guarda na sequência Refilofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então você lembra, o reino animal. Todo animal pertence ao reino animal, mas o nosso filo é cordado, então diferente dos outros filos. Mas filo cordado tem o quê? Tem peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. A gente pertence à classe dos mamíferos. Então a gente vai afunilando até chegar à espécie Homo sapiens. Então começa do maior e vai até para o critério menor, o critério mais específico. Então você vai guardar, vai do reino até a espécie. O reino é como todo mundo é brasileiro.
A espécie é você lá na sua casa. Tudo bem? Agora, então guarde a sequência. Uma outra coisa que é clássica, né? Evidentemente, se dois animais são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, tudo que tem para trás é compartilhado entre eles. Eu ainda posso juntar, por exemplo, várias ordens e fazer uma superordem, ou subdividir e fazer subordem, né? Qual é a vantagem da nomenclatura? Primeiro que tem uma nomenclatura universal. O nome científico, quando eu falo de cão, cada lugar chama diferente. Agora, quando eu falo canes familiares, o nome científico é o mesmo no mundo inteiro. Outro dado, ó, evita sinônimo e homônimo. Então, não existe nenhuma espécie com dois nomes científicos e nenhum nome científico designa mais do que uma espécie. Por isso, a facilidade na nomenclatura científica. E eu quero que rapidamente você guarde alguma coisa. Primeiro, o nome científico é latim ou latinizado. Por quê? Porque o latim é uma língua morta e não muda. E segundo, a nomenclatura é binomial. O primeiro nome refere ao gênero. O segundo nome a gente chama de epíteto específico. Então aqui o homem, ó. Homo é o gênero, sapiens o epíteto específico, Homo sapiens é a espécie. Então você vai lembrar que a espécie sempre tem dois nomes. Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Trypanosoma é o gênero, cruzi, o epíteto específico, Trypanosoma cruzi, a espécie. Ok? Outra coisa, ele tem que ser destacado do texto. Por quê? Porque o latim é uma língua estrangeira em qualquer lugar. Como é que a gente destaca? Faz em itálico. Exatamente em itálico. Outro dado, pode ser que apareçam 3 nomes. Se aparecer 3 nomes, você vai fazer o seguinte, ou é o subgênero ou é a subespécie. Como é que você analisa? Você olha 3 nomes, imediatamente olha o do meio. Se o do meio tiver inicial maiúscula e tiver entre parênteses, esse é o subgênero. Então você terá gênero, subgênero e espécie. Se tiver os 3 nomes diretos, o do meio, esses 3 exemplos, o do meio não está entre parênteses, não tem inicial maiúscula, olha aqui da EMA, né? Ré americana é EMA. Aí você tem o gênero, a espécie e o terceiro nome é a subespécie. Tudo bem? Rapidamente, eu posso escrever o nome do autor. Aí a gente pode fazer assim, ó, Trypanosoma, eu só posso simplificar quando o nome é muito conhecido, o gênero. Cruzi, aqui está a espécie. Se eu estiver escrevendo, eu tenho que sublinhar. Mas se eu estiver digitando, ele vem em itálico. Chagas, primeira letra maiúscula, esse, sem sublinhar, sem destacar. Esse é o nome da pessoa que descreveu a espécie Trypanosoma cruzi. Se eu colocar uma vírgula e uma data, é a data que ele descreveu. Então você vê que como simplifica. Aqui eu estou dizendo, em 1909, o Dr. Carlos Chagas descreveu a espécie Trypanosoma cruzi. Ok? Ainda, se eu quiser me referir a uma espécie qualquer sem citar o nome do epíteto, eu falo SP. Então eu posso falar assim, Trypanosoma SP. Eu estou dizendo uma espécie qualquer do gênero Trypanosoma. No plural, SPP. O híbrido, lembra que fruto de espécies diferentes do mesmo gênero, por exemplo, lobo, Canis lupus, aqui minúsculo, versus Canis familiares, que é o cachorro. Então, se ele cruzar com o cachorro, o indivíduo que surge desse cruzamento será assim representado. Então, a espécie Canis lupus e a espécie Canis familiares. Se descrever mais do que uma vez, vale o nome mais antigo. Valeu? Terminamos mais essa aula. Espero que você tenha aproveitado o máximo possível. Leia muito, faça muitos exercícios e eu te espero, te aguardo na próxima aula. Gente, um grande abraço.